E aí galera, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu tenho 26 anos e eu faço parte desse projeto Crack, o Início do Fim. A gente escolheu esse nome para esse projeto porque, na verdade, quando a pessoa está no mundo das drogas e ela parte para o crack, o crack ele pode ser tanto o início do fim da vida dessa pessoa, como também pode ser o início do fim da vida de drogadição dessa pessoa, assim como foi comigo. Eu fui usuário de drogas durante 10 anos, né? Eu estava na fase da pré-adolescência, que a galera chama, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a fumar cigarro, daí eu experimentei maconha. E depois que eu experimentei a maconha, dali começou a minha vida de drogadição, né? Eu comecei a usar álcool também. E nessa fase também comecei a usar alguns solventes, cola de sapateiro. Me envolvi com esse tipo de droga nessa fase e comecei a ter um uso crônico, um uso direto da maconha já muito cedo, né? Quando eu tinha 15 anos eu já fumava maconha todo dia, fumava vários cigarros de maconha, vários baseados por dia, né? E assim foi se estendendo a minha drogadição. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos, eu tive o meu primeiro contato com uma droga química, que foi a cocaína, né? Eu fiz uso da cocaína quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a usar cocaína esporadicamente, né? Eu comecei a ter um uso recreativo de cocaína, como as pessoas chamam, né? Durante os fins de semana e festa, balada, rolê, né? Algumas vezes durante a semana esse uso começou a se intensificar e a galera que eu andava, bastante gente também já estava usando cocaína, então a gente usava ela como uma droga recreativa, é, pode-se dizer assim, né? E não tive uma experiência com a cocaína tão profundo, mas quando eu tinha 17 anos eu experimentei o crack. Na verdade eu experimentei ele primeiro na forma de mesclado, que a galera chama, né? É uma mistura de maconha com crack. A gente esfarela a pedra de crack e mistura ela com maconha. E quando eu experimentei o crack dessa maneira, foi algo que foi muito forte para mim. Foi algo onde eu gostei muito, né? Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga. E ali eu comecei a ter um uso direto do crack, né? Comecei a usar bastante, bastante mesmo, bastante quantidade. Comecei a usar, às vezes a gente pegava 5 gramas de crack, que daria o equivalente a umas 20 pedras de crack, né? A gente fazia uso disso numa noite, fumando mesclado. E isso eu tinha 17 anos. Com 17 anos ainda, eu experimentei o crack da maneira pura, como a galera fala, né? O uso na lata ou no cachimbo, como a galera faz. E quando eu usei ele dessa maneira, então eu abandonei o uso como mesclado e comecei a usar o crack de maneira muito intensiva também. Foi algo muito impactante para mim. Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga mais uma vez, né? E quando eu tinha 18 anos eu já estava na ativa do uso total. E com 18 anos eu comprei uma moto e isso facilitou para mim o uso da droga, porque eu comecei a fazer a correria da droga para poder usar, né? Me envolver com o tráfico para poder manter o uso dela. E com 18 anos, ao final dos 18 anos, início dos 19 anos, eu já estava afundado no crack. Em menos de um ano eu me afundei nessa droga. Foi algo horrível. Eu perdi tudo que eu tinha para essa droga, né? E eu tive experiências de trocar as coisas que eu tenho dentro de casa, de chegar descalço em casa, sair pra rua, trocar meu tênis, trocar minha roupa por crack, né? No começo eu ainda conseguia ter um uso por causa dessa correria, por causa de estar envolvido com o tráfico, mas depois de um tempo a gente já não consegue mais o arrego com o tráfico porque a gente usa demais, né? Então tudo que a correria toda que eu fazia vinha pro consumo e já no final já não dava mais para eu pegar a droga para vender porque senão eu ficava devendo, né? Então eu comecei a ter que me desfazer das minhas coisas e com 20 anos eu já estava totalmente afundado no crack, né? Com 18 anos eu já tive um uso muito intenso, já me afundei na droga, com 19 fui me aprofundando, com 20 eu tava feião na foto, como a galera fala, né? E a partir dos 20 anos de idade até os 24 anos de idade, eu passei tentando parar de usar o crack. Uma droga horrível. Eu não conseguia parar de usar o crack. Eu tentei diversas maneiras
de parar de usar o crack, né? Eu pedi auxílio para minha família, pedi ajuda para minha mãe, né? Eu frequentei psicólogo, frequentei CAPS, frequentei psiquiatras, né? E eu nunca conseguia parar de usar o crack. Fiz tentativas de sair da cidade, fiz tentativas de ir para hotel fazenda, fiz tentativas de ir para outra cidade, ficar um tempo, mas nunca consegui parar de usar essa droga verdadeiramente, né? E junto com essa droga eu fazia uso de todas as outras drogas, né? Eu era um usuário, como eles chamam, dependente cruzado, né? Eu fazia uso de maconha, crack, bebida e outras drogas, né? Outras cocitas más, como a galera fala. E quando eu tinha 24 anos, né, a minha mãe ela botou um checkmate, né? Eu tive uma experiência, eu tinha começado a ir numa igreja e tinha frequentado uns 3 meses essa igreja, mas não tinha dado conta. E aí a minha mãe me deu um checkmate e ela falou: ó, Rafa, chega, eu não aguento mais, né? Nessa época eu tinha penhorado a minha moto, eu tava de a pé, né? Minha moto tava na boca penhorada. E a minha mãe não aguentava mais, ela falou: ó, Rafa, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais tu na minha casa desse jeito, ou tu se trata, ou tu vai pra rua, né? E aquele ali pra mim foi o checkmate, foi o ponto, o divisor de águas. E graças a Deus, né, eu tinha uma família que tinha condição de me ajudar, me auxiliar no tratamento, né? Eu fui encaminhado para um centro de recuperação e dentro desse centro de recuperação eu pude fazer um tratamento. Entrei lá com uma mentalidade de parar de usar o crack, mas sem a mentalidade de parar de usar outras drogas. Porém, isso é utopia, né? Eu querer continuar usando outras drogas e parar só com o crack, não ia ter como, né? Porque eu ia continuar envolvido no mesmo ciclo no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, eu não ia conseguir dessa maneira. E dentro desse centro de recuperação eu tive a oportunidade de conhecer a verdade. Dentro desse centro de recuperação eu tive a oportunidade de ter a minha mente transformada, né? Esse centro de recuperação era um centro de recuperação cristão. A gente é uma ONG cristã, a gente trabalha nesse segmento, né? A gente crê que a palavra de Deus ela é viva e ela pode mudar a mente das pessoas. E dentro desse centro de recuperação eu tive a oportunidade de ter atendimento psicológico, de ter um atendimento profissional, de pessoas que sabiam trabalhar na área e de ter um contato com o evangelho e ter a minha mente transformada. Então, a partir desse momento, eu me internei dia 16 de junho de 2010, né? E eu fiz um tratamento completo, né? O meu tratamento durou cerca de 5 meses, foram 143 dias. Eu ganhei alta nesses 143 dias. E depois que eu saí dali, eu tive todo um grupo de apoio, eu tive todo um povo que pôde me ajudar na minha caminhada, né? Eu nunca teria conseguido isso sozinho, jamais eu teria conseguido isso sozinho, né? Como eu falei, eu tive a graça de ter uma família que pôde bancar para mim um tratamento, mas a gente sabe que isso não é a realidade do Brasil, a gente sabe que milhares de usuários não têm essa condição, né? Então, o intuito desse projeto é justamente isso, a gente poder estar oferecendo auxílio e tratamento para pessoas que não têm condição de fazer um tratamento, pessoas que não tiveram a oportunidade ou não têm a oportunidade, como eu, de estar sendo internado no centro de recuperação e bancar esse centro de recuperação, né? Então, esse é o intuito do tratamento, a gente poder oferecer ajuda através de tratamento e através também do Evangelho de Cristo para esse tipo de gente. E esse é o intuito do tratamento. E hoje fazem 3 anos que eu estou abstinente, né? A minha vida foi completamente transformada, a minha mente foi completamente transformada. Hoje eu não penso da maneira que eu pensava. Hoje eu entendo que as drogas são um problema, eu entendo que a maconha é um problema, eu entendo que o álcool é um problema, eu entendo que o cigarro é um problema. E eu entendo que tudo isso me levou a acabar no crack. E o crack foi o início do fim da minha drogadição. É isso aí, galera. Brigadão, tá? Que a gente tá precisando do auxílio de vocês, a gente precisa do auxílio de todo mundo, porque a Bíblia diz que o corpo de Cristo, ele é unido e são vários membros unidos, e sem vocês a gente não pode fazer esse trabalho, a gente precisa do auxílio de vocês para poder levar esse trabalho para o povo. Amém? Obrigadão para todo mundo, a gente queria agradecer. Glória a Deus.